Se você não vive em uma caverna, você certamente já ouviu falar de P. Diddy, ou melhor, de Sean John Combs, um rapper, produtor musical, empresário e ícone da cultura pop lá nos Estados Unidos, e ele está envolvido no maior escândalo da história da música lá no país. Mas a verdade é que P. Diddy parece ser apenas a personificação do mal praticado pela indústria da música. Uma indústria abusiva, tóxica, degradante e muito mais impiedosa do que você pode imaginar. P. Diddy foi preso em 16 de setembro sobre as acusações de agressão, tráfico sexual e a lista só está aumentando. De acordo com as vítimas, elas eram drogadas contra sua vontade e depois eram obrigadas a fazerem coisas bem absurdas, além, é claro, de serem filmadas e posteriormente chantageadas com estes vídeos. Mas, ao que parece, P. Diddy, que já trabalhou com celebridades como Justin Bieber, Usher, Mariah Carey, entre outros, pode ser apenas a consequência dos exageros e do abuso praticado pelas gravadoras contra os artistas da música, já que as gravadoras, assim como P. Diddy, se sentem simplesmente donas destes artistas, e isso no sentido literal da palavra. Se você assistiu ao filme Elvis de 2022, então você sabe que basicamente Elvis Presley morreu de tanto trabalhar, pois ele não conseguia se livrar do seu empresário, que o fez assinar um contrato totalmente abusivo. Só que Elvis não foi a exceção, ele foi a regra. Mas, por incrível que pareça, a única diferença entre P. Diddy e as gravadoras é que as gravadoras estão agindo dentro da lei. E é exatamente esta história que eu vou te contar agora neste vídeo aqui do canal Investigando. Vem comigo. Olá! Eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. E o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi justamente sobre a história da música digital. E eu considero até hoje um dos melhores vídeos aqui do canal. Eu tô meio travadinho, mas foi legal. Só que por trás da paixão de todos nós pela música, existe um mundo totalmente negro e degradante controlado pela indústria musical, especialmente pelas gravadoras. E parece que ninguém escapa desta indústria, nem mesmo artistas consagrados como Michael Jackson, Taylor Swift ou mesmo Rihanna. Mas primeiro, o que são as gravadoras e como funciona a indústria da música? Deixa eu te contar. No final do século XIX, Thomas Edison criou o fonógrafo, lá em 1877. Este aparelho permitia gravar e reproduzir sons, abrindo então as portas para uma nova indústria, e logo surgiram as primeiras empresas focadas em gravar e vender discos de vinil, que naquela época nem eram de vinil, eram de goma laca. Isso levou à criação do que podemos chamar de as primeiras gravadoras. Depois, entre 1920 e 1950, as gravadoras ganharam força com a popularização do rádio. Foi também neste período que os artistas já começaram a depender destas gravadoras para conseguirem alcançar um grande público. E o rádio, que no início era visto como um rival pelas gravadoras, já que ele permitia que as pessoas ouvissem músicas sem pagar por elas, logo se tornou um parceiro comercial, aliás, um super parceiro comercial, promovendo discos e artistas mediante pagamento, o chamado jabá. E então, para tocar em uma rádio, o artista precisava ter contrato com uma gravadora, já que as rádios basicamente só tocavam as músicas que as gravadoras pagavam para tocar. Só tem um problema, isso custa muito caro, muito dinheiro, e as gravadoras precisavam garantir o seu retorno financeiro, ou seja, precisavam garantir que os artistas dariam lucro. Então, as gravadoras passaram a exigir contratos de exclusividade e quantidades mínimas de discos dos seus novos artistas, e assim nasceu o modelo tradicional de contrato de gravação. Bom, nesta época estes contratos já eram abusivos, mas ainda assim eram minimamente aceitáveis. Chegamos então no início dos anos 80, os anos de glória para a música mundial. Vários novos gêneros estavam surgindo, as pessoas ouviam de tudo, pop, rock, country, entre outros. Já as gravadoras estavam sedentas por novos artistas, e o sonho de qualquer artista era ser convidado por uma gravadora para assinar um contrato. Naquela época já era certo de que o sucesso só viria para quem assinasse com uma gravadora. Afinal, as gravadoras tinham tudo, elas tinham os contatos, elas tinham o dinheiro e elas tinham o poder sobre as rádios. E, em média, uma gravadora ficava com 85% dos lucros das vendas de discos, enquanto os artistas ficavam com os 15% restantes. E este percentual parece bastante injusto, e provavelmente seja. Só que mesmo assim, as gravadoras cuidavam de basicamente tudo
tudo para o artista. Por exemplo, se um cantor ou uma banda quisesse fazer turnês pelo país, ou mesmo pelo mundo, ou mesmo lançar um novo videoclipe, a gravadora cuidava e pagava por tudo. Então, mesmo nesta divisão desequilibrada dos lucros, era sim um bom negócio para os dois lados, para o artista e para a gravadora. Nos anos 80 surgiram também os caça-talentos, que eram profissionais das gravadoras, cujo trabalho era descobrir na multidão a nova estrela da música pop. Eles basicamente andavam por bares e pubs e outros locais em busca de artistas iniciantes e que tivessem um bom futuro. Então, eles convenciam estes artistas a assinarem com a sua gravadora. E foi exatamente assim que nomes como Madonna, Prince e Michael Jackson foram descobertos e promovidos ao estrelato. E todos eles topavam, é claro. Afinal de contas, é melhor ter 15% do sucesso, da fama e do dinheiro do que 100% de nada. Além disso, os artistas conseguiam um percentual maior na venda dos ingressos dos seus shows e na venda dos produtos como camisetas, bonés, entre outros. Agora, sejamos francos, né? Muito provavelmente, sem as gravadoras, estes mesmos artistas jamais alcançariam o sucesso. Afinal de contas, artistas costumam dedicar a sua vida à música, e a grande maioria deles eram extremamente pobres no início das suas carreiras. E artistas, por natureza, não são necessariamente pessoas de negócios, eles não são empresários, eles estão mais para artesãos. Assinar com a gravadora deixava o artista livre para criar e para cantar, enquanto a gravadora cuidava de tudo, dos negócios, da fama e do dinheiro. E aí, quando você vê artistas famosos e multimilionários como Michael Jackson, como Madonna, como U2, fica claro que este modelo, apesar de tudo, era sim bom para os dois lados, artista e gravadora. Só que aí veio a internet, e isso mudou tudo. A internet chegou e pouco tempo depois surgiu o Napster, um programa de computador que permitia o compartilhamento de músicas entre os usuários. Lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, começou a se popularizar na internet as músicas em formato MP3, um formato de arquivo que comprimia a música sem perder muita qualidade, sendo possível guardar algo em torno de 150 a 180 músicas em um único CD. Eu lembro dessa época, era muito bom. Só que aos poucos, estas músicas digitais em MP3 começaram a ser distribuídas entre os usuários da internet, e o Napster tornou este processo extremamente simples. No seu auge, em janeiro de 2001, o Napster era um dos sites mais acessados do mundo e tinha picos de 8 milhões de usuários trocando entre si 20 milhões de músicas por dia. O Napster mostrou às pessoas que elas não precisavam esperar horas para ouvir a sua música favorita na rádio, ou ainda não precisavam comprar um CD inteiro com várias músicas em vez de ter apenas aquela música que elas queriam ouvir. Da noite para o dia, os CDs, os LPs, as rádios e a MTV estavam totalmente obsoletos. O Napster foi fechado devido aos diversos processos que ele recebeu das gravadoras. Porém, não tinha mais volta. As músicas digitais eram o futuro da indústria. Mesmo com o fechamento do Napster, as gravadoras estavam desesperadas, pois a pirataria se tornou um inimigo totalmente impossível de se combater. As pessoas baixavam músicas aos milhões, sem pagar um único centavo por isso. As gravadoras e os artistas perderam bilhões e bilhões de dólares, e o futuro parecia sombrio, já que praticamente não havia um jeito fácil e totalmente legalizado de comprar música online, muito menos de organizar estas canções digitais. Então, as pessoas preferiam simplesmente continuar na pirataria. Foi então que Steve Jobs encontrou a solução perfeita. Ele acreditava que se as pessoas tivessem uma maneira simples e barata de comprarem as suas músicas e de organizarem estas músicas em playlists, elas abandonariam a pirataria. Pois é, ele estava certo. E foi aí que nasceu a ideia do iTunes. O iTunes foi lançado em 2003 e nele as pessoas podiam comprar cada música individualmente por 99 centavos de dólar, em vez dos tradicionais 10 ou 15 dólares ou mais em um álbum inteiro. Finalmente, poucos anos depois, em 2008, nasceu o Spotify, o aplicativo que criou um modelo de negócios totalmente novo, e que mudaria para sempre a forma como nós consumimos música. De novo. A ideia era simples e genial: oferecer música por streaming aonde os usuários poderiam ouvir qualquer música que desejassem sem baixar e pagando muito barato por isso. Daniel Ek, um dos criadores do Spotify, descreveu a sua ideia da seguinte maneira, abre aspas, nós não queríamos que as pessoas tivessem que escolher entre baixar música ilegalmente ou pagar um preço alto por faixas individuais. Nós acreditávamos que a chave era dar às pessoas o acesso a uma biblioteca enorme de músicas de forma instantânea, legal e fácil.
Fecha aspas. Agora as pessoas poderiam ouvir música pagando os mesmos 10 ou 15 dólares que elas pagariam por um único CD. E este modelo de negócios foi ótimo para as pessoas, foi interessante para as gravadoras e foi péssimo para os artistas. Vamos lá. Primeiro, porque as gravadoras passaram a ter um atravessador para dividir o dinheiro, que inicialmente era iTunes e agora era as plataformas de streaming. Segundo, porque agora muitos artistas poderiam ser independentes. Afinal de contas, a internet facilitou muito para estes artistas alcançarem um grande público em qualquer parte do planeta. Mas como assim isto foi ruim para o artista? Simples, porque as gravadoras decidiram que tinham que reaver todo esse dinheiro perdido do atravessador e dos artistas independentes. E isso seria feito pagando menos dinheiro aos seus artistas. Além disso, as gravadoras firmaram acordos de participação acionária com alguns serviços de streaming, e elas também começaram a alterar os contratos para algo muito mais complexo, muito mais prejudicial aos seus artistas. E isso recebeu o nome de contratos de gravação modernos. Nestes novos contratos, quando um artista assina, a gravadora passa a ter propriedade tanto das masters, que são as gravações originais, quanto os direitos de publicação destas músicas. Ou seja, agora as gravadoras são as donas da música e de todas as receitas geradas por esta música, seja na venda de CDs, seja nos shows, seja nas reproduções online, no streaming, no YouTube, na rádio, aonde quer que seja. Basicamente, sempre que a música toca, quem ganha a maior parte do dinheiro, quem ganha a maior fatia, é a gravadora. É como se eu não fosse mais dono dos meus próprios vídeos aqui do canal Investigando. Em vez disso, o dono passa a ser o YouTube. E para você ter uma ideia de como este modelo de streaming evoluiu e tomou conta da sociedade, lá nos anos 80, 95% da receita da indústria musical vinha das vendas de CDs. E atualmente, 75% da receita da indústria musical vem do streaming. E com isso, os artistas perderam a liberdade criativa, pois com tanto dinheiro envolvido e com as gravadoras decidindo praticamente tudo, aos poucos a música foi sendo transformada em algo puramente matemático, puramente comercial, criada inclusive por inteligência artificial. E é por isso que atualmente a maioria das músicas parecem ser a mesma coisa, porque elas são criadas por algoritmos e não por pessoas, e são criadas apenas para fazerem sucesso. E com isso, o artista se tornou um mero intérprete, um mero rosto para o público. Atualmente, os contratos das gravadoras definem, em regra, 90% de participação para ela, gravadora, e apenas 10% de participação para os artistas. E além disso, aos poucos, as plataformas de streaming também foram dificultando a vida dos artistas independentes. Lembra quando eu falei que as gravadoras passaram a ter participação societária? Pois é. A ferramenta Spotify para artistas, por exemplo, serve apenas para engajamento social, como postar fotos e textos, mas não serve mais para músicas de fato. Então, sem uma grande gravadora por trás, você simplesmente não consegue, de forma fácil, colocar as suas músicas no Spotify ou em qualquer outra ferramenta de streaming. Logo, você está preso ao velho modelo de assinar com uma gravadora. Atualmente, as plataformas de streaming ficam com aproximadamente 30% da receita gerada pelas músicas, e os outros 70% restantes são direcionados para as gravadoras, que, como eu falei, são as detentoras dos direitos sobre as músicas. E somente depois desta divisão é que a gravadora finalmente paga ao artista. Mais ou menos, né? Porque em muitos casos ainda rola mais uma divisão aí nesse valor, pois às vezes uma música é composta por uma pessoa, produzida por outra, interpretada por outra e por aí vai. E como todo mundo tem que ganhar a sua parte, o cantor ou a banda muitas vezes acaba recebendo apenas uma pequena fração desta receita. Mas Alex, por que o artista aceita estes termos tão prejudiciais? Por que ele não se revolta? É simples. Lembra que eu falei que normalmente estes artistas são muito pobres, são como artesãos buscando a fama através das suas canções? É aí que entra o chamado adiantamento de álbuns, um verdadeiro ouro dos tolos, ou bônus dos tolos. Funciona assim: imagina que você é um jovem artista cantor. Então a gravadora descobre você através de um caça-talentos. Ela te chama, ela te seduz, ela diz que você é ótimo, ou melhor, mais do que ótimo. Ela diz que você será o novo Ed Sheeran ou a nova Beyoncé. E é claro que você será muito rico e muito famoso. E a gravadora é tão boazinha e ela confia tanto em você, ela tem tanta certeza de que você será um sucesso, que ela te oferece um bônus para que você assine o contrato com ela.
e normalmente este bônus é algo em torno de $500 mil, uma quantia muito alta para você, mas quase um troco de bala para a gravadora. Então, lendo muito pouco ou nada, você assina o complexo contrato apenas para descobrir que, na verdade, este bônus foi o empréstimo que você, artista, terá que pagar com a renda gerada pela sua música no futuro. E muitas vezes, nestes contratos está escrito que este dinheiro pego por você deve ser utilizado exclusivamente para pagar por videoclipes, contratar profissionais de apoio, promover a sua música nos streamings, na rádio, entre outros. Agora o problema é seu. Mas você pensa, né? Poxa, eu tenho muito dinheiro para fazer isso. Daí sobra, certo? Depende. Um videoclipe bem feito lá nos Estados Unidos pode custar até $300 mil. Só que agora é tarde, você já assinou o contrato, você já se comprometeu e agora só te resta trabalhar e trabalhar e trabalhar muito duro para poder pagar por este empréstimo. Olha só, se você conseguisse um super contrato com uma gravadora para receber, por exemplo, 20% das receitas da sua música no streaming, você precisaria tocar aproximadamente $500 milhão de vezes no Spotify, só para pagar este empréstimo. $500 milhão. É claro que isso pode e vai demorar meses, anos ou mesmo nunca vai acontecer. Olha só, a música mais tocada no Spotify no ano de 2023 foi Flowers, de Miley Cyrus, com 1,6 bilhões de execuções. E estamos falando de uma das maiores estrelas da música mundial. Entendeu? Mas pior, o ciclo continua, porque o dinheiro não está entrando, você está ficando sem dinheiro, está ficando preocupado, não tem como pagar as contas, e então a gravadora te oferece mais dinheiro como adiantamento. E você aceita, pois você precisa manter vivo o sonho de se tornar uma estrela, e assim você vai dever mais e mais e mais dinheiro para a gravadora. Pois é, meu amigo, minha amiga, a vida de um artista com um contrato é uma vida de trabalhos para pagar a sua dívida, exceto, é claro, para aqueles casos raros de pessoas que conseguem se destacar na multidão. Bom, ao menos os artistas conseguiam fazer shows e assim eles ganhavam mais dinheiro mais rapidamente, certo? Só que aí a pandemia chegou e tudo isso acabou da noite para o dia. Com o fim dos shows, os artistas e as gravadoras perderam muito, mas muito dinheiro, é claro. Só que as gravadoras não dormem em serviço. E para correr atrás do prejuízo, elas criaram o conceito de contrato 360, a evolução do contrato moderno, a última moda para tirar dinheiro dos artistas. A partir de agora, a gravadora não vai ganhar apenas sobre as músicas e sobre os shows dos artistas. Ela também vai ganhar dinheiro em cima de todas as fontes de receita que aquele artista tiver enquanto ele estiver sob controle desta gravadora. Todas. Se o artista criar uma linha de roupas, a gravadora ganha. Se o artista criar um perfume, a gravadora ganha. Se o artista criar um canal no YouTube explorando a sua imagem, a sua fama, a sua popularidade, a gravadora ganha. Ou seja, cada centavo que o artista ganha ligado de forma direta ou indireta à sua música e à sua influência, a gravadora leva a sua parte. É como vender a alma ao diabo, só que pior. Na prática, você passa a ser um empregado da gravadora e tudo que você faz e cria na vigência do contrato vai render dinheiro para ela, gravadora. Além, é claro, de basicamente tudo que você criar se tornar propriedade da própria gravadora. Mas calma, não fica triste, tá? É claro que se você se tornar um artista de enorme sucesso como Taylor Swift ou Kanye West, você será rico mesmo ganhando estas migalhas. Inclusive, você poderá lutar contra estes contratos abusivos. Taylor Swift, por exemplo, assinou um contrato com a gravadora Big Machine Records quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Já em 2018, a cantora mudou de gravadora e tentou comprar os direitos sobre as masters das suas músicas, os originais sobre as suas canções. Só que a Big Machine Records acabou vendendo estes originais para o empresário Scooter Braun, um antigo desafeto de Taylor Swift, e ela o acusava, entre outras coisas, de ter feito bullying e manipulação. Scooter passou a controlar os direitos de reprodução e de distribuição dessas gravações, podendo inclusive escolher quais músicas poderiam ser tocadas em shows ou não. E então Taylor, que já havia se tornado uma das maiores artistas globais, resolveu abandonar estas gravações originais e relançou estas músicas em novas versões. Mas ela só pôde fazer isso porque ela também era a compositora. Então, se você é um artista e se você foi convidado para assinar contrato com uma gravadora, o conselho que eu, Alex, te dou é: leia muito bem o contrato, ou prepare-se para trabalhar o resto da sua vida como empregado de uma gravadora, a não ser que você seja a nova Taylor Swift ou o novo Ed Sheeran.
Como você pode ver, P. Diddy é apenas a personificação da indústria da música que praticamente escraviza os artistas. E parece ficção, mas infelizmente é a mais pura realidade. E falando em ficção, veja este vídeo aqui onde eu te mostro como Israel deixou a ficção científica e Hollywood totalmente no chinelo, ou este outro vídeo aqui, onde eu te mostro a história de Xi Jinping, que de tão incrível parece até mesmo ficção. Eu sou Alex Godoy, obrigado pela sua atenção, a sua paciência. Eu te vejo no novo vídeo do canal Investigando. Valeu e tchau!